Olá, sejam bem-vindos a mais um Fim de Expediente podcast, que ironicamente é gravado durante o expediente. Acontece. Hoje o nosso tema é: existe sentimento ruim? E aí eu já vou começar fazendo a pergunta, né? Existe sentimento ruim? Não, mas Hum, ah, vamos analisar, né? hum, Vamos ver se no final a nossa resposta, a minha resposta vai ser a mesma. Mas eu vejo que não. Os sentimentos, todos os sentimentos, eles têm uma função. E por isso que eu enxergo que não existe sentimento ruim ou sentimento bom. Todos estão ali por algum motivo. E aí a ideia é a gente entender o porquê que eles estão ali. ok. Eu penso a mesma coisa, eu penso que não existe sentimento ruim. Eu acho que na verdade a questão é o que é que a Uhum. gente faz com isso, no sentido de, Aham. eu senti raiva, tá, mas como que eu reagi a essa raiva? Eu senti ansiedade, como que eu lidei com ela? Eu acho que a questão é muito mais, existe formas que são boas de lidar, e existe Uhum. formas que são ruins. E aí o que que é bom, Aham. o que é ruim, a gente vai discutindo mais pra frente, mas o sentimento em si, ele não é ruim. Aham. É a mesma coisa, um exemplo que eu gosto de dar é a mesma coisa de pensar assim: quando a gente tem febre, ou quando Hum, o nosso corpo traz algum sintoma, isso é ruim? Claro, a hum, gente acha isso ruim, porque a gente não quer estar doente. entendi. Mas é bom, porque o corpo sinaliza que tem alguma coisa errada ali, para você parar, entender e, entre aspas, consertar o que que tá bagunçado ou que não tá legal ali. Até porque, na verdade, esses sintomas que são chatos de serem sentidos, né? Quando o corpo coloca a gente em febre, é porque ele está tentando jogar a temperatura do nosso corpo para uma temperatura que aquelas bactérias, aquele Uhum, vírus ali não consiga sobreviver para poder matar uhum, ele, né? E todos os outros sentimentos têm uma função assim, a aham, tosse é para poder também expectorar e tal. Então assim, é uma tentativa do corpo de lidar com sim. aquilo. E emocionalmente também é isso, uma tentativa nossa de lidar com É, aquilo. e é uma das funções, né, dos Sim. sentimentos. Que tem outras funções também, mas uma das funções é essa, assim, o sentimento tem esse objetivo de nos contar alguma coisa, falar algo sobre que tá ali, que talvez a gente não entendeu ainda, até porque hoje em dia a gente vive tão corrido que a gente não para. Corrido e também eu vejo que por conta das redes sociais, a gente está sempre. A gente não entra em contato com a gente. Então, às vezes, a gente está sentindo um monte, talvez, de emoções ali, só que a gente não para entrar em contato com elas. E você falando, me veio uma coisa aqui. Será que a gente sabe de fato interpretar o que a gente está sentindo? Será que é porque Uhum. uma coisa é, tá, já que o que define se algo é ruim ou bom é a forma como a gente lida com aquilo, É. mas será que a gente sabe interpretar de fato o que a gente está sentindo? Porque a gente vai lidar de uma forma boa ou não a partir do que a gente interpreta. Aham. E E como aí? que cada um interpreta o que sente? Sim. Como que vocês interpretam uma raiva, um medo, uma ansiedade? Eu vejo que muitas pessoas veem como ruim, enxergam e interpretam de uma forma muito ruim. O que você vê? Hum. Eu acho que depende. E aí o que eu tô pensando aqui também é o seguinte, que não somente os sentimentos, mas uma atitude de alguém. Eu posso interpretar determinada atitude como uma forma boa, como uma forma ruim. Eu tô pensando aqui. Uhum. Vamos supor que você me chamou para poder sair. Ah, vamos beber hoje. E eu te falo que não posso. Ah, Aham. hoje não dá. Você pode interpretar isso como, de boa, ele tá ocupado, Aham. não dá, tá cansado, sei lá. Ou você pode interpretar como, nossa, ele não gosta de mim, ele me abandonou, não quer sair comigo, me odeia agora, tudo mais, Uhum. né? Então, assim, a partir dessa É. interpretação, eu vou ter uma emoção, Aham. né? A partir da nossa fantasia, assim, né? Porque geralmente a gente tem uma fantasia que fica mais fixa. É como se fosse uma janela pela qual a gente vê as coisas. Todo mundo vai ver Uhum. a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva que foi construída ao longo da sua história. Sim, Então, se ao longo da minha história eu tive muitas rejeições, sim. quando o outro nega algo a mim, eu vou sentir como uma rejeição. E às vezes não é. Uhum. Eu acho importante fazer essa separação, né? Sim. De entender o que é meu
de fato, e o que é do outro. Sim. Eu acho que tá muito ligado, então, e ancorado, Uhum. não só, mas na maioria das vezes parece nos nossos medos. E parece que a gente tende, Aham. então, a gente tem essa tendência a interpretar o mundo a partir daquilo que a gente talvez tenha medo. Uhum. Se eu tenho medo de E abandono, é a partir do abandono. Se eu tenho medo de rejeição, é a partir da rejeição. Se eu tenho medo do futuro e que o futuro vai ser uma grande catástrofe, então é a partir disso. E aí eu vou para um lugar de ser muito ansioso. E é engraçado que a ansiedade geralmente ela vai pegar no ponto que eu tenho mais medo, né? Se é o medo de abandono, a minha ansiedade ela vai para esse medo. Se é o aham. medo de que, sei lá, vai faltar dinheiro, então a minha ansiedade vai para esse lado de que vai faltar. Parece que a nossa ansiedade ela sempre se Aham. ancora no nosso medo. Os sentimentos, eles não são isolados, né? Às vezes eles trabalham em dupla ou em equipe. Uhum. Então, um sentimento vai puxando talvez outro. É o que aparece também muito no filme, Divertidamente, para quem viu. É como que eles trabalham, às vezes, em dupla ou em equipe, assim. Sim. A ansiedade e o medo formam uma bela dupla, né? Sim, sim, Acho que sim, elas estão bem sim, ancoradas, assim, uma na outra. Porque é difícil sim, pensar quando, eu sinto ansiedade, eu senti só ansiedade. Porque vão vir outros sentimentos. sim, sim. Eu fico pensando, eu tentando achar a palavra aqui, que eu não tô conseguindo achar a palavra. Mas eu penso que, por exemplo, quando eu tô inseguro, eu posso estar inseguro por conta de uma crença minha, Uhum, ou porque eu tô desconfiado realmente da pessoa com quem eu tô. Eu uhum, tô pensando isso aqui no caso de ciúmes, né? Então, assim, aham. porque eu tô jogando ciúme e insegurança como se fosse a mesma coisa aqui. E aí, às vezes, o ciúme é engraçado, né? Que ele não significa só que eu tô com medo da outra pessoa me trair. Significa também, por exemplo, que eu sinto que eu tô passando pouco tempo com a pessoa e que aquele tempo deveria ser mais direcionado a mim. Então depende muito da Assim, forma como eu tô lidando com isso, aham. entende? Tem muitas funções, né? O que eu tô pensando é, por exemplo, se eu tô sentindo que essa pessoa tá passando pouco tempo comigo e ou queria passar mais tempo com essa pessoa, será que eu tô interpretando assim? Ou tô interpretando a partir de um lugar de, se ele tá passando muito tempo lá no escritório, então quer dizer que ele tá me traindo. Será que eu não dou uma interpretação errada pra isso, sendo que na verdade o que eu queria era só passar um pouco mais de tempo com você? Uhum. Você pega a emoção e joga uma interpretação errada em cima daquilo, né? Isso que vem a parte do meu medo, né? Aham. Porque parece que é assim, se você não tá passando tempo comigo, você tá passando tempo com outra pessoa. Pera, não necessariamente. Uhum. E eu vejo como uma outra função da emoção. Hum, É quando a gente tenta se enganar. como assim? Eu vejo como um ciúme, mas na verdade é uma insegurança. Em que sentido? Do exemplo que você trouxe. A pessoa, um exemplo, alguém. O exemplo que você deu mesmo, né? Alguém tá com alguma necessidade que não foi suprida, que é essa de querer passar mais tempo com a pessoa, e aí ela confunde isso com ciúme. Então, peraí, então a gente tá caminhando pra um lugar aqui de quê? Se a pessoa não tem consciência ou não consegue interpretar as próprias necessidades, ela Uhum, vai ter dificuldade em interpretar os próprios uhum. sentimentos. Vai caminhando tudo junto, né? Sim. Então, para eu poder saber interpretar e lidar bem com os meus sentimentos, eu também tenho que saber interpretar e ter consciência das minhas necessidades, Aham. das minhas necessidades emocionais. É por isso que é tão importante o processo da terapia. Porque é lá que a gente vai ter mais consciência de quais são as minhas necessidades. E aí, quando a emoção vir, eu consigo olhar para ela e falar, tá, faz sentido você estar aqui, né? Realmente, quando eu olho o cenário, essa necessidade aqui minha não está sendo suprida. Por isso da raiva, por isso do medo, por isso da tristeza. E aí, voltando lá pro ciúme, para a gente não ficar jogando vários exemplos Aham. aleatórios aqui, quando eu tenho consciência da minha necessidade, então eu entendo que eu não tô com medo de você me trair com outra pessoa. Eu só tô querendo te pedir para ficar passar mais Uhum. um tempo comigo. E eu vejo isso muito, assim, na clínica, né? Não sei como que é a sua experiência com a sua clínica, mas na minha aparece demais, assim, como que às vezes. Porque também é mais fácil jogar pro outro, sabe? Sim.
Porque é mais fácil falar assim, olha, tô com ciúme de você, do que eu entender quais são as minhas necessidades e entender as minhas emoções. Até porque vai para um lugar onde eu tenho que me responsabilizar por isso. Aham, Porque se a minha necessidade talvez não tenha que ser atendida dessa forma. E se eu tiver que ceder um pouquinho e eu não poder passar a semana inteira com você e ter que passar só 2 dias, porque eu vou ter que uhum, abrir mão também. Então jogar pro outro é muito sim, mais fácil porque o outro tem que fazer alguma coisa e eu não. aham. E eu vejo que isso é uma das funções das nossas emoções, mas eu vejo como uma função, Hum. aí sim eu vejo ruim, Como assim? porque ela engana, né? Então, por exemplo, eu quero muito participar de um processo seletivo. Só que eu não estou tão preparada. O medo vem. E aí eu paraliso ali. Então, aí eu vejo como a emoção está num lugar ruim, quando ela te paralisa. Entendi. Mas não sei, porque eu tô pensando aqui que talvez a reação foi ruim. Porque frente a essa ansiedade de que Sim. eu não tô preparado, eu posso me preparar. Aham. Mas É assim, eu posso, ruim a eu partir do posso me que. preparar de uma forma boa, eu posso me preparar de uma forma descompensada e louca, que não vai ajudar em Uhum. nada. Eu posso simplesmente congelar e entrar numa Aham. insegurança de que eu não vou dar conta. Eu acho que cada reação. Sim. É muito o que a gente faz com aquilo que aparece. E aí, sabe o que eu tô pensando também? Eu acho que eu te cortei, né? Desculpa. Não. Tô pensando também o seguinte aqui, é que uma coisa que atrapalha ou ajuda a gente a lidar com as emoções é saber o que fazer com elas. Aham. Mas em que sentido? Eu vejo que a gente vai muito para um lugar de lidar com as emoções de forma racional, em vez de lidar com as emoções de forma emocional. Porque se eu tô com uma insegurança emocional, não adianta eu tentar lidar com aquilo de forma racional. Pelo menos não em um primeiro momento, Uhum. né? Vamos dar exemplos aqui. Eu tô muito inseguro, chorando, com uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou muito depressivo, uma crise depressiva, sei lá. Aham. Não vai adiantar você chegar pra mim e falar que eu tô sentindo não existe, é tudo criação da minha cabeça. É criação da minha cabeça mesmo, mas vai continuar ali. Uhum. O que que adianta? Adianta a pessoa chegar, me dar um abraço, acolher, falar que tá ali. Aham. Esse suporte emocional é o que vai me trazer Sim. segurança. E é o que E não depois. aquela questão racional Uhum. de, não, mas não pensa assim, pensa Aham. diferente. Isso não E ajuda. essa segurança que vai te dar suporte para depois chegar no racional. Isso, Porque as exato. pessoas, inclusive, falam muito isso na clínica. Falam assim, nossa, quando eu vejo uma pessoa triste, chorando, com ansiedade, eu não sei o que falar. Às vezes não tem que falar nada. É só dar Porque um suporte emocional. essa pergunta aparece demais. Não sei se os pacientes Uhum. levam isso para você. Não sei o que falar, não sei o que fazer. Principalmente os pais de adolescentes, quando os filhos. Porque, Aham. porque, porque um adolescente que vem para terapia, não todos, mas boa parte deles, tá tendo uma crise depressiva, uma crise ansiosa, uma crise de A pânico. adolescência é um momento da vida em que a ansiedade, como no filme mostra mesmo, Uhum. é o sentimento, é a emoção que Ela é está ali mais presente. presente. E aí os pais não sabem como lidar com isso, porque tudo que Uhum. eles falam, tudo que eles tentam fazer não dá certo. Mas eles tentam fazer Aham. tudo, menos dar um suporte emocional. Até porque eles não tiveram isso, né? Até porque eles não tiveram referência, exato. É. E aí eles ficam tentando compensar de uma série de formas, mas talvez o mais eficiente é Uhum. parar do lado, abraçar, ficar junto. Isso Falar, dá sim, segurança. muita, porque você sente que a pessoa tá te respeitando, que ela não tá invadindo o seu Uhum. espaço, que Ela ela tá não tá invalidando a cuidando. sua dor. Isso que não tá invalidando. Porque quando a gente vai para essa questão racional, a sensação que fica é de que eu tô sendo invalidado, que eu tô sentindo é besteira, que eu É tô sentindo é mimimi. mimimi, é mentira, que eu não devia estar sentindo aquilo, que eu sou Aham. fraco por estar sentindo Reprime, né? aquilo. De alguma Isso. forma reprime. Eu sei que do lado de lá a pessoa quer ajudar, mas reprime. A pessoa quer ajudar, mas ela também quer lidar com a angústia dela de ver alguém que ela ama passando por É, aquilo. pra ela é difícil, né? É. E ela também fica perdida, não sabe como Aham. lidar. Então a gente tá dando esse caminho para as pessoas que Hum, não sabem, né? Como sim. lidar com alguém que tá tendo uma crise de ansiedade, ou que tá num momento depressivo, que tá chorando. Passou por um luto, tá Aham. passando por um luto, passando por um término de relacionamento que de certo modo também é vivenciado como se fosse um Uhum. luto. É dar suporte emocional. É. E aí, com o tempo, a pessoa vai se alimentando daquilo e vai reerguindo de alguma forma, e depois ela vai Uhum, sair daquele momento. sim.
que é o que a gente faz também na clínica, né? Quando o paciente chega assim. Exato. Mas a função que eu estava falando Hum, ela é ruim, a emoção é ruim se a gente não sabe o que fazer com ela, que é o que você colocou. Quando a gente sabe o que fazer com ela, ela é ótima. Mas quando a gente não sabe, ela pode paralisar a gente. E a gente pode se boicotar também, achar que está sentindo uma coisa, mas na verdade é outra, mascarar, né? Então, tem pessoas que estão extremamente felizes ali, mas depois, quando chega na clínica e vai passando um tempo, entende que aquela felicidade era um estado de negação. Que na verdade tinham outras questões ali e que a felicidade veio como uma forma de proteger ela das angústias, dos medos, da raiva. Só que a longo prazo não dá para sustentar. sim. Eu lembrei de um cara aqui, eu não vou citar, nem vou dar mais detalhes pra ninguém saber quem é. Uhum, Eu acho que você nem conhece também. Mas ele tinha uma questão muito grave com autoestima. Muito, muito grave mesmo. Ele vinha de uma família que era bem. Não eram pais muito bons, vamos dizer assim, pra gente não falar uhum. palavrão aqui. Então, assim, era um lar que não dava segurança emocional Aham. nenhuma. E aí ele sempre ficou com essa questão durante a adolescência dele ali, boa parte da adolescência dele, de que ele era muito feio, de que ninguém gostava dele e tudo mais. E mesmo ele tendo isso, trazendo essa queixa, ele também não se arrumava, ele também não se cuidava, não fazia por onde. Uhum. Só que aí vai passando o tempo, vai caminhando e tudo mais, uma hora ele pega e se dá conta de que na verdade ele era gay. E de Uhum. que ele não ficava com as meninas, não porque ele era feio, mas porque ele não queria ficar com meninas, ele queria ficar com garotos, é diferente. Uhum. Então, como muitas vezes a gente deixa um sentimento tomar conta e tomar uma proporção muito grande, porque o Aham. que ele tá mascarando é muito maior e a gente Aham. sente que não vai dar conta. Ainda mais esse menino nessa família toda repressora, né? O que é uma família realmente que era Ele bem prefere escrota. alimentar a insegurança Isso. do que lidar com o desejo dele. Sim. Até porque o ambiente onde ele estava não dava suporte para ele lidar com aquele desejo. Uhum. E aí também tem essa função, né? Que no primeiro momento é para, de alguma forma, nos proteger, nos ajudar, Sim. mas a longo prazo isso vai para um lugar ruim, Vai. Por porque conta vai das virando consequências. sintoma, né? Vai virando outras coisas. Mas eu enxergo assim, que tem essas funções, então, de colocar pra gente, olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal, vamos parar e analisar, é alguma necessidade, é algum desejo, o que que tá acontecendo aqui? Sim. Vamos organizar essa bagunça, porque viver tá em constante bagunça. Eu Hum. vejo que às vezes as pessoas têm uma ideia de que vai chegar um momento da terapia, um momento da vida, que vai estar tudo organizado e vai ficar estático. Ah, não, E vai isso não não. acontece. Mesmo você fazendo terapia, Hum. você não vai conseguir manter a casa em ordem sempre. Hum. Vai aparecer alguma emoção ali que vai fazer uma bagunça, que nem aconteceu no filme, que Sim. é muito aquilo, né? Eu acho que eles conseguiram retratar muito bem o que acontece. Tá lá tudo Hum. tranquilo, de repente chega uma emoção, ou um pensamento, ou uma fantasia, e bagunça tudo. Sim. Eu tô aqui pensando, você falando, me veio aqui. Lógico que no filme tem essa ideia do painel de controle ali, Aham, mas eu fiquei pensando também o quanto que as emoções são o nosso manual de instrução. Porque cada emoção vai indicando alguma coisa. aham. Né? Cada emoção vai indicando que você está passando por algo, que você precisa de algo, que você tem que dar uma atenção para tal coisa. Parece que, sabe aquele painel Do do carro. carro? Do Isso. carro, eu também Parece que as pensei. emoções é esse painel que vai te indicando o que está acontecendo. E se a gente sabe ler isso, a gente sabe dar uma resposta mais adequada, sabe, né, lidar com isso. Não para, não tira um dia pra ir no mecânico, sabe? Esse dia pra ir no mecânico é o quê? Parar em casa, tentar entrar em contato com as coisas que você tá vivendo, ou buscar uma ajuda, Uhum. né? Fazer Ou só descansar terapia. mesmo. Porque eu fico É... pensando, por que que alguém chega, sei lá, num burnout? Tá, vamos tirar as questões sociais que a pessoa precisa trabalhar e etc. Mas muitas vezes talvez a pessoa entrou numa rotina tão louca, né? E ela não se deu conta que aquilo tá Aham. fazendo mal, que quando ela vê, ela entra no burnout. Tipo assim, Aham. É como se o painel de controle dela não funcionasse, né? As emoções nem chegam ali.
Como se ela. Como se tivesse, como é que chama Hum, aquela faixa para não chegar perto? qual? Ah, quando tem uma faixa, assim, tem, sei lá, tá tendo alguma obra, eles colocam uma Ah, faixa. tô ligado, que ela faz segurança. É, aí para não chegar perto, sabe? Acho que o burnout seria tipo isso, assim, se a gente Uhum. fosse levar para esse lado mais Mas eu acho que fantasioso. também é meio que a interpretação que a gente dá também, porque se eu parar e descansar, aí vai pro nosso medo, né? Se eu parar e descansar, eu não vou ser produtivo, eu não vou atingir as metas e eu vou ser Eu vou, demitido e eu vai vou acontecer isso fracassar, e aquilo e aquilo e aquilo. e aí entra a ansiedade, né? Criando um monte de cenário. É, porque parece que a ansiedade é muito mais esse movimento, né, Aham. que a gente faz. Mas é, as emoções são boas. Todas são boas. Não Sim, tem nenhuma que é ruim. elas são importantes. Elas são muito importantes. Imagina se a gente não tivesse, como que seria? Imagina se eu não tivesse medo, o tanto de enrascado que tinha entrado. E a raiva, porque a raiva é tão importante que ela faz a gente entender aonde que tá o nosso limite. É. E também muitas vezes ela também dá coragem. Aham. Quantas coisas a gente só falou na hora da raiva? Ou que a gente entende que tá ali, né? Sim. Coisa que tava ali guardada e na hora da raiva você tem coragem de Tanto colocar é pra que no fora. filme, spoiler, tá? No Ah, filme, quando eles estão presos lá no cofre, quem consegue abrir o cofre? quem é? É A a raiva, raiva. não é? Ela Aham, estoura tudo. Fala. aham. Verdade, verdade. Que é justamente isso. Se não fosse a raiva, eles não tinham Hum, saído de lá. Então, da verdade. importância da raiva. Ela nos movimenta Sim, e faz a gente entender aonde que tá nossos limites também. sim. A ansiedade também movimenta a A gente. cidade movimenta. Quem já não se sentiu com medo de que alguma coisa fosse acontecer e foi lá e se antecipou aquilo? Aham. E é Verdade. igual a gente falou no último episódio. Tudo, Hum, de novo, vai ser a dose. sim. É a dose, mas também a forma como a gente usa. É, nesse caso é. Porque, tá, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Uhum. Mas adianta eu te dar um remédio pra tosse se você tá com tuberculose, sei lá, tô chutando, Aham. né? Exemplos aleatórios aqui. Mas eu te dar um remédio pra vista se você tá, na verdade, com tosse. Também depende, sabe? Que tem hora que a Uhum. gente usa uma emoção no lugar errado também, por não É. saber lidar bem ou interpretar bem É. ela. E como lidar com as emoções? Ótima pergunta. Como lidar com as emoções, Jéssica? Eu te fiz a pergunta, Guilherme. Quer perguntar dos universitários? Universitários? Não Ah, temos. a gente não tem equipe Não ainda. temos. Gasparzinho. Não, vamos lá. Depende da emoção, né? Não tem uma resposta universal. Mas eu acho Mas como que que você o enxerga de movimento forma é. geral? Tá, vamos pro mundo ideal primeiro. Aham. E depois a gente vem pra realidade. Mundo ideal. A gente deveria parar, respirar, analisar o que está sentindo, avaliar as melhores possibilidades e qual que de fato eu vou colocar em ação. Na prática, a gente sabe que isso não é muito possível. A gente Uhum. sabe que a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Então, o que, que geralmente eu falo para os casais que eu atendo, né? Vou jogar essa terapia de casal. É... Primeira coisa é tomar consciência. Acho que é importante. Consciência de quê? Do que eu sinto, de quais são meus medos, quais são os meus receios, porque eu reajo da forma Uhum. como eu reajo, De se conhecer. o que desencadeia aquela reação que eu tenho, o que desencadeia meus medos. Por exemplo, eu estouro e grito. Por que eu estouro e grito? Porque eu fico ansioso. O que desencadeia a minha ansiedade, tal e tal coisa. Lógico, isso é um processo de terapia, um Uhum. processo de autoconhecimento e tudo Uhum. mais. Mas tem coisas que a pessoa provavelmente já tem consciência, ela já. Hoje na internet tem muita coisa. Dá pra gente, né, pesquisando, ouvindo, a gente vai tomando consciência de muita coisa. Só que na hora que a emoção chega e bate, a gente vai pro automático. E a gente não consegue parar e fazer esse raciocínio e tudo mais. E aí por isso que a ajuda de um parceiro, uma parceira, de alguém Uhum. externo é bom. Porque quando eu começar demais a ir para esse lugar de ficar muito ansioso, de ficar muito bravo, a outra pessoa chegar e falar: Ó, você percebe que você está fazendo de novo? Uhum. Dar estoque, lógico, você vai autorizar a pessoa a fazer isso. Mas esse toque que a pessoa te dá te faz retomar pro lugar, tipo, nossa, é verdade. Uhum. Tô fazendo de novo. E com o tempo também de processo de terapia, ou que a pessoa vai se conhecendo ali,
ela vai vendo que ela tá indo pro mesmo lugar. Ela vai vendo, Vai ficando mais mas eu consciente. acho que é muito difícil de início a pessoa conseguir fazer isso sozinha. De Ter uma início, outra é. pessoa que dá esse suporte pra ela. Olha, você percebe que você tá fazendo de novo? Ou você tá fazendo de novo, você precisa que eu faça alguma coisa pra poder te dar um pouco mais de Uhum. segurança, pra te dar um apoio. Ter esse suporte de outra pessoa, principalmente pra quem tá numa relação amorosa, é muito mais fácil de ter alguém que possa fazer isso junto. Eu acho que Hum. facilita muito o processo. Mas tomar cuidado pra não responsabilizar o outro, Não né? responsabilizar, exatamente, é pedir ajuda, é É. diferente. Porque senão sempre vai jogar, mas você não me falou, você não me deu Não, toque. é isso. Então é isso, não é Aham. responsabilizar, é pedir ajuda. Você vê dessa forma, então, assim, de entender, de me conhecer, e Hum. aí, quando eu faço esse processo, eu sei lidar. Sim, e eu acho que ter o suporte de alguém é bom por quê? Porque se a gente para pra poder prestar atenção, geralmente os nossos ataques de raiva, ansiedade, a gente geralmente desconta em quem? Nas pessoas que são mais próximas. Uhum, E se essa pessoa consegue me dar um suporte, se essa pessoa é tão íntima ao ponto de eu descontar nela, eu também posso pedir ajuda pra ela. Por que eu só tenho que descontar? Por que eu não posso pedir ajuda também? uhum, E se eu faço isso, é bom para outra pessoa, porque a outra pessoa também vai entender melhor o que está acontecendo e isso vai começar a ser menos aham, repetitivo. aham. Ou seja, a relação melhora. É, eu vejo, como que eu vejo, assim, Hum. qual que é a forma de lidar? Parece com a sua, acho que não tem tanta diferença, mas quando um sentimento aparece, eu acolher esse sentimento. Fazer igual no Sim. filme mesmo, sabe? Que ela pega, ela abraça a ansiedade. Uhum. Eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, acolhe, abraça, fala assim, senta aqui, vamos ficar aqui um pouquinho. Se você quiser, a gente toma um café. Não sai correndo dela, sabe? Como se ela. E aí ela Como vira se um fosse um monstro, monstro. né? Vira Isso. um monstro. E aí isso é ruim. Veja as emoções como suas amigas, porque elas são as nossas amigas. Sim. Elas se tornam um monstro a partir do jeito que você reage ou lida com elas. Mas elas podem ser muito nossas amigas, inclusive elas podem ser quase heroínas, assim, sabe? Porque é Uhum. a partir delas que a gente se dá conta de muita coisa, de relacionamentos que são ruins, trabalhos, pessoas que não estão fazendo bem pra gente. Elas, não só isso, mas elas também movimentam a nossa vida, que é aquilo que a gente estava falando. Então, quando ela vir, senta, abraça, toma um café com ela, faz aquilo que você falou, sabe? De Hum. dar esse suporte emocional. Faz isso com a É emoção. um auto-suporte. É um auto-suporte. E aí, você depois conversa, depois que ela acalmar, tiver mais tranquilo, você fala, tá, por que que você tá aqui? O que que tá acontecendo que você veio fazer essa visita e que te deixou tão mal? E aí, claro, às vezes a gente vai ter resposta, às vezes não, às vezes a gente Uhum. vai conseguir sozinho, às vezes não, às vezes a gente vai ter que buscar ajuda, porque não é tão simples também. Eu não acho que é simples Hum. a gente conseguir entender, ter as respostas. Acho que com o tempo de terapia, de processo de autoconhecimento, vai ficando mais fácil. Mas no início, eu vejo que é complexo, é difícil. Sim. Por isso que você está falando da importância da ajuda também. Mas é assim que eu enxergo de como lidar, sabe? Não tenta sair correndo, né? Sim. E deixar a emoção virar um monstro. Deixa a emoção nesse lugar de amiga, de heroína. Sim. Mas eu. É porque eu acho que de início a gente não consegue fazer isso tão bem. Então, isso que eu E aí falei, é eu acho que entra difícil. uma autocobrança muito grande de, nossa, eu tenho Uhum, que acolher isso, mas eu não consigo. E aí entra a não sensação de consegue. que eu tô fracassando, de que eu sou Aham. fraco, etc. Porque tem coisas que não estão ali na nossa consciência. Tem coisas que estão lá numa raiz profunda. E aí, por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. E eu acho que a gente desvaloriza muito isso. A gente não dá importância devida ao processo de autoconhecimento. Antes da gente ir por esse lado, eu só quero Aham. fazer uma pontuação aqui de que a gente abraçar o que a gente está sentindo é muito importante e facilita muito as coisas, Uhum. porque as nossas emoções fazem parte da gente. E a Aham. gente ficar brigando com ela é como se a gente estivesse brigando com a gente mesmo. Aham. Então, quando eu paro de brigar comigo e eu Eu coloco também acho.
todo o meu ser em direção a uma coisa, pera aí, agora eu tenho que me acolher, agora eu tenho que achar uma solução, agora eu Uhum, tenho que parar e respirar. Quando todo o meu ser, não o mundo, o meu eu inteiro fica alinhado em direção a um propósito, fica mais fácil de lidar com as emoções uhum. e com todo o resto. Tudo, né? Quando a gente aceita, a gente consegue lidar muito melhor. Sim. E Hum, por conta disso, que eu acho que é tão importante o processo de autoconhecimento. E é algo que não é passado pra gente desde a infância. hum, Eu vejo que a gente, na infância, é muito colocado assim: você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter um status, né, financeiro, construir uma família, enfim. Só que as pessoas não colocam esse outro hum, ponto no checklist, assim, de se conhece. Eu percebo que na clínica muitas pessoas conseguiram tudo isso. Ah, conseguiu um bom trabalho, consegue ganhar bem, algumas têm a família, só que elas não se conhecem, não conhecem nada delas. E aí, quando chega lá, fica assim: peraí, sabe, fica perdida, porque hum. aí conquista tudo, e aí depois vem um vazio ali, né? E naquele vazio ela não sabe aonde está ela ali, não sabe lidar com os sentimentos, se vê de uma forma imatura, não sabe lidar com os problemas, enfim. Então, eu acho que tem esse buraco na nossa formação. Sim. Porque a gente tá falando aqui que as emoções elas são o nosso manual de instruções, Uhum, né? Mas esse manual de instruções ele vai indicando pra gente quais são os caminhos que a gente deve seguir, então. Não que tenha uma obrigação, mas o que que vai fazendo sentido pra gente na vida ou não. O aham, que que eu vou me apossando, o que eu vou abrindo mão. E se a gente vai ignorando isso, a gente vai correndo o risco de não ir em direção àquilo que nos faz aham, sentido e de ir em direção a coisas que não nos fazem sentido. E aí chega nesse ponto da vida que é o que exatamente. você disse. Pera, o que que eu tô fazendo aqui? Pera, o que que tá Aham, acontecendo? é isso que eu queria mesmo. Mas eu acho que também tem uma outra questão também. Que a gente muda muito de ideia. Muda, A gente vai viver 80 anos pelo menos aí, muda. assim, em geral, não todo mundo, né? E não é possível que durante 80 anos a gente sempre vai ter a mesma ideia, Aham, pensar não, é do mesmo impossível. jeito, ter os mesmos objetivos. Eu acho que em determinados momentos, coisas que faziam sentido vão deixar de fazer Aham. sentido. Coisas que a gente acreditava, a gente não A acredita gente não vai mais. acreditar mais. Então, assim, às Nada é vezes, estático. eu soube ouvir bem o que eu me falava lá atrás, que eu queria Uhum, seguir por aquele caminho, mas agora eu não tô sabendo me ouvir de que esse caminho talvez não faça mais sentido como já aham. fez. E que agora eu tenho que ir por outro caminho. E aí eu não tenho coragem, de falar: não, eu mudei de ideia. Porque às vezes a gente acha que tá sendo Sim. hipócrita. É, Não, tô é tentando não normal. fazer chiado, mas É vai normal sair. a gente mudar de ideia ao longo do caminho. Acho que o que não é normal é uma pessoa pensar a mesma coisa do início da vida Até o fim. até o fim. Aí tem Sim. alguma coisa errada. Sim, porque eu achei importante fazer essa pontuação, porque tem gente que vai chegar em determinado ponto da vida e vai se frustrar justamente porque não soube ouvir o que queria fazer Aham, desde lá de trás e veio seguindo meio que um roteirinho que os outros imporam pra ela. Mas tem gente que soube se ouvir sim, mas que vai chegar aqui e vai falar: tá, eu acho que agora eu quero outra coisa. uhum, Acho que agora eu mudei de ideia. e, e tá tudo bem. Sim, é Nesse caso, ok. tá tudo bem. Só que se você não se conhece, se você não faz esse processo de autoconhecimento, você não vai conseguir chegar nisso. Sim. Esse é o ponto. Eu acho que é muito mais difícil quando a gente é mais velho a gente aceitar determinadas mudanças que quando a gente é mais novo. É. Porque a gente é mais impulsivo quando a gente é mais novo, né? Por conta que a nossa parte do cérebro que controla a nossa impulsividade termina de se Uhum. desenvolver aos 25 anos de idade, em média. Mas eu acho que quando a gente é mais velho, tem muita coisa em jogo também, né? Aham. É porque a gente construiu algo. Construiu A gente algo. tem medo, né, E de. também porque eu acho que a gente afeta outras pessoas. Aham, Se você já formou uma família, tem filhos, uma esposa, como é que você vai simplesmente abrir mão de uma aham. carreira, por exemplo? Como é que você vai mudar de país do Uhum. nada, sem, sabe? Tem outras coisas em Estão jogo. em jogo, é. E aí eu acho que é importante pontuar isso porque às vezes não é só seguir o seu coração. A gente tem que tomar consciência sim, mas tem hora que a gente tem que pesar na balança e a É. gente vai ter que abrir mão de A algumas gente vai ter que abrir coisas. mão. Ou pensar num plano, né?
para conseguir isso de uma forma segura, Sim, que não vai te colocar não vai colocar você em risco ou a sua família. Mas é por isso, sabe, que eu vejo que o autoconhecimento é muito importante para sempre na nossa vida. Pra gente saber lidar com as emoções, pra gente sim, saber o que a gente quer, o que faz sentido, o que não faz mais sentido. sim. Eu tô pensando nessa. Você tá falando aí, eu tô lembrando que minha perna tá ficando dormente. Agora melhorou. Mas eu tô lembrando aqui que eu tava conversando essa semana com uma paciente. Eu tava falando pra ela exatamente algo relacionado a isso que quando a gente toma consciência do que a gente está fazendo, nós tomamos consciência das nossas escolhas, a gente para de se sentir forçado a tomar aquela escolha ou forçado a aceitar algo, e a Uhum, gente fica mais em paz com a decisão, porque por mais que não seja o que eu quero, mas eu decidi. uhum. Porque, tá, É. eu vou tomar decisões que eu não quero. Eu tenho as rédeas, né, da minha Ok, vida. mas eu escolhi tomar essa decisão por conta de Uhum, uma outra coisa. Por exemplo, eu queria mudar de país. Vou chutar exemplos aqui para não citar exemplos de paciente. E eu tô aqui. Eu não mudei de país. Mas eu tô aqui porque eu preferi manter o meu casamento. Porque eu sei que se eu mudar, talvez a pessoa com quem eu tô não vai uhum. comigo. Ou eu tô aqui porque eu quero mudar de emprego e eu sou concursado. Não, mas nessa fase da É. vida eu vou manter porque eu sei que é importante para os meus filhos terem uma estabilidade, etc e tal. Ou Aham. seja, é uma escolha que eu não quero tomar, mas eu não tô me sentindo preso e sem escolhas. Eu não tô Aham. sentindo que eu tô sendo forçado a tomar aquela escolha. Eu tô sentindo que eu tomei uma escolha que eu não quero, mas é Sim. uma escolha Você minha. sai do lugar de vítima, né? Sim. E aí é mais fácil lidar. É. Entende? Aí fica mais suportável. Mesmo uma escolha que eu não quero, mas ela se torna mais suportável porque eu verdadeiramente me apossei daquela escolha que eu E depois você tomei. pode mudar também. Pode, Né? pode. Algo que você decidiu ali, mas você pode mudar. Aí eu vejo que é isso, assim, o autoconhecimento é importante para tudo isso, para você saber lidar com as emoções, para você ter consciência das suas escolhas, sair da posição de vítima. Então tem muitas funções. E pensando sobre essa questão das emoções, Hum, que a gente iniciou e que hoje é o nosso tema, hum. eu vejo que a sociedade enxerga as emoções como algo ruim. A gente falou que é algo bom no começo, né? Sim. Mas a sociedade, a cultura, vê de uma forma ruim. Dependendo das emoções, sim. Uhum. A ansiedade é decretada como algo ruim, o medo como algo A ruim, raiva. a raiva como algo horrível. Sim. Mas, de novo, não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente. É como você reage ao que você sente. E a sua reação que pode ser boa ou ruim. Uhum. Porque todos os sentimentos, eles são apenas sentimentos, cara. Uhum. Né? E é muito engraçado É. porque a gente fala sobre isso com nossos pacientes, né? Fala. É diferente você ter ciúmes e ser ciumento. Muito. É diferente você Muito. sentir raiva e você ser raivoso e brutal. Aham. É diferente. De não confundir o seu sentimento com o que você é. É. Esse é um outro ponto que aparece quase toda semana na clínica. É diferente de sentir ansiedade e ser ansioso. Porque é isso que a cultura e a sociedade faz, né? Um pouco. Se você sente isso, você é isso. Como se uma coisa fosse sinônimo de outra. E não é, né? Isso Como se você conta fosse definido somente por um extremo. isso, como se a sua emoção te rotulasse. Se você sente raiva, Guilherme, você é uma pessoa péssima. Então, se você é uma pessoa imatura. Sim. Porque é isso que a gente ouve, é isso que a gente vê quando a gente vê reality, ou até no filme, enfim. Ou Só que a gente é entre muito. a gente mesmo, entre amigos, Só que a entre mente é muito mais do que só um sentimento, né? muito Porque ao mesmo tempo mais. que eu sinto raiva, eu também sinto calma. Ao mesmo tempo que eu Aham, sinto ansiedade, eu também aham. sinto esperança. Depende. A gente tem que entender que a gente não é o que a gente sente, e quando a gente sente, está lembrando a gente que a gente é ser humano. Uhum, Porque quem não sente nada é robô. sim. E que meu É, sentimento faz parte de um conjunto de faz outras parte. coisas que eu sinto também. Mas a gente tem muito medo de ser rotulado, porque a Sim. sociedade rotula isso.
Mas vamos separar isso, porque senão a gente vai reprimindo as nossas emoções e a gente vai se perdendo da gente mesmo. Sim. Que a Eu gente acho, fica sem esse sinalizador aí, eu acho que o ponto também é que a gente começa a acreditar de verdade que a gente realmente é acredita. aquilo. A gente acredita. Porque a sociedade faz acreditar. As pessoas à nossa volta faz a gente acreditar. Quantos pacientes que chegam na clínica e falam, eu senti raiva e as pessoas falaram que eu sou imatura. As pessoas Hum, falaram que eu sou uma pessoa ruim, sim. ou que eu sou uma pessoa fracassada. Eu acho que tem que ter um Então, limite aqui também, porque tem gente que realmente é imatura, sim. Mas né? falando primeiro nesse. A gente pode. Vamos falar primeiro desse, mas acho legal a gente falar desse outro também. Uhum. Mas não é porque eu senti uma raiva, uma ansiedade, que eu não tenho maturidade. Inclusive, os pacientes pensam que a gente não sente nada, né? Ah, sente coisa pra caralho. Os pacientes pensam que porque a gente é psicólogo, a gente tá imune, vai tomar Uhum. uma vacina que não sente nada. Sim. E não é, gente. A gente tem momentos de muita raiva, Uhum. tem momentos de imaturidade, Sim. tem momentos de muito medo. Sim. A Jéssica mesmo ficou brava comigo hoje porque eu demorei a chegar, Aham. gente. Tá vendo que ela não é tão madura, zoando. Sou. Mas eu acho que é importante a Hum, gente colocar isso também, né? Que não existe ninguém que tá nesse lugar de não sentir nada e saber lidar com tudo. sim. Sou Porque Delta as Rosa. pessoas pensam que é como se fosse um videogame, sabe? Por que que o Delta Rosa? Porque eu passei batom. Ah, tá. Quer batom? Não, obrigado. Eu prefiro natural. É pra falar a emoção que eu tô sentindo. Ah, é A raiva. raiva. Até agora. Até agora com raiva. Continue. Entendeu? Uhum. Bom que você entendeu. Mas eu acho importante lembrar isso para as pessoas, porque elas pensam que é como se fosse uma fase de videogame, sabe? Que você vai avançando e vai chegar num lugar que Eu superei a você. raiva e nunca mais vou sentir ela. Não, que você vai ter tanta maturidade, que você vai se conhecer tanto, estar tão terapeutizado, que você não vai sentir mais Uhum. nada. Eu odeio gente terapeutizada. Gente, eu preciso soltar essa aqui. Solta, vai. Eu preciso soltar. Gente, sabe, Conta. sabe aquela pessoa que vai Ai, pra tudo que é retiro? Porque assim, tá tudo bem sem retiro, não é esse o ponto. não, Mas aquela assim, pessoa que acha que é tão que é tudo evoluída good que vibes, ela né? atingiu um nirvana, sei lá. Aham. Ah, cara, Que ela não erra. que puta gente chata, mano. Aham. Que é tudo assim, tá tudo bem, mas é tudo. Tá É, tudo bem. é um saco. Não tá tudo bem, porra. Uhum. Né? E aí eu acho que essas pessoas elas vão comprando essa imagem Que existe isso. de que dá pra fazer isso, mas que parece que muitas pessoas esperam da gente. Tem uma. Eu não sei o nome dela, acho que é Monja Coen, eu acho que fala. Ah, eu já ouvi falar, mas eu não acompanho. Às vezes eu escuto alguma coisa ou outra dela e eu gosto dela porque ela fala desse lugar de ser humano mesmo, sabe? Ela fala, às vezes eu fico com raiva, eu fico com ciúme, eu fico com medo. E é legal que quando ela vai fazer palestra, algumas coisas, ela faz questão de ressaltar isso, sabe? Hum, Mas, então é isso. Ninguém vai chegar num lugar, ai, né, assim, de meu Deus, eu não vou ter nenhum, eu não vou sentir raiva, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter medo. Porque as pessoas se culpam hum. por sentir isso. Muitas Sim. pessoas falam assim, gente, mas eu tô na terapia tem 4 anos e eu ainda sinto raiva, eu ainda tenho medo. Você vai morrer com isso, meu filho. Você vai morrer assim. Uhum. É, então, tomar cuidado com isso. Uhum. Porque a gente rotula, né? Ah, se eu sentir isso, eu tô sendo imatura. É o que eu mais ouço na clínica. Entendi. E não é por aí. Não. Óbvio que tem gente imatura, sim. Eu acho que a gente também não pode cair ir pra um Aí agora lugar vamos por de esse que lugar. não Uhum. tem. Ah, de que você pode sentir que você não é imaturo. Sim, tem maturidade, sim. Existe. Mas o fato de sentir não te faz imaturo. Não. É diferente. A forma Sim. como você lida com isso que te faz É, imaturo ou não. eu gosto de falar para os pacientes assim: vamos olhar o livro? Quando a gente olha o livro, do que esse livro conta? Porque Hum. não dá para resumir um livro em uma página. Então, assim, Uhum. se na maior parte da minha vida eu sei lidar com as minhas emoções, eu encontro caminhos, e aí um dia eu explodo, Hum. isso não vai resumir o meu livro. Não. Só que as pessoas fazem isso. Aí continuando por esse exemplo que você deu agora, que eu acho que ele é ótimo.
Ah, eu fui lá, explodi, estourei e tudo mais. Qual que é a diferença de uma pessoa madura e de uma pessoa imatura? É o fato de eu ter explodido ou não? Não. Ótimo. É como eu lidei com isso. Aham. Eu cheguei, pedi desculpa, falei, olha, perdão, eu realmente passei do limite Uhum. e tudo mais. E aí você se empenha em não repetir Aham. aquilo. Mas detalhe, você também é assertivo na hora, olha, eu explodi, mas o que eu queria dizer era tal e tal Isso, perfeito. coisa. Aham. Porque também não adianta só você chegar, pedir desculpa e fingir que nada Aham. aconteceu. Ah, mas também agora não vamos lidar com a questão porque eu tô me sentindo Sim. culpado por ter estourado com você. Não, a gente tem que resolver alguma Tem. coisa E tem que ainda, se responsabilizar. né? Se isso acontece mais de uma vez. Aí por esse lugar também que eu ia agora. Agora nós temos outros caminhos. De eu sempre pedir só desculpa, mas nunca mudar. Uhum. Ou de eu tentar encobertar isso e falar, não, mas eu estourei por sua causa, mas a culpa é sua. Aham. Não, mas eu não estourei, não, mas não sei o que mais. Se eu vou para um lugar de negação e de não saber, entender que eu tenho que lidar com isso, aí é imaturidade. Aham. Perfeito. Então, a questão não é eu ter estourado. Uma vez ou outra vai acontecer. Vai. A questão é como eu Tem lido como. com isso e o que que eu faço com isso depois. Aham. É isso que diferencia uma pessoa madura de uma pessoa imatura. Uhum. Eu também concordo. É, e aí a sociedade vai jogando para esse lugar, né, de rotular. Só que não rotulem, gente, acolham, entenda que isso é ser humano. As pessoas se veem como muito ruins se vier algum desses sentimentos, principalmente da raiva. Hum, E aí confundem os sentimentos com ela e sente que fracassou, enfim, sim. é para esse lugar. É como se tivesse perdido o controle, né? E eu sou É, um fracassado, etc. Mas você ia falar alguma coisa. eu ia falar que desde pequeno, Hum, que se a gente for pensar nisso também, né, a gente aprende a lidar com sentimentos lá na infância, na nossa época, vamos hum. colocar assim, nossa geração. Para quem não sabe, a gente tá na casa dos 30, Ah, né? você é mais velha, né? Ah, né? Tô zoando. Ah, E aí, como que isso era passado pra gente lá atrás? Isso tem sim. mudado, né? Acho que a gente pode conversar e voltar lá para entender o porquê que a gente vê também dessa forma hoje. Tá. Eu acho que a nossa geração, por ter mais acesso, acabou que foi aprendendo que muitas coisas têm que ser diferentes do que acontecia Uhum, antes. Primeira coisa. Mas eu acho que tem muita coisa que tá arraigada assim na gente, é que a gente não consegue lidar ou não se deu conta de que tem que mudar. Mas eu acho que o que vai principalmente diferenciar a forma como eu lido com as minhas emoções e se a gente aprendeu ou não, como é que foi a nossa criação, é justamente o lugar da onde eu vim. A minha família de origem, ou quem me uhum, criou, né? Porque às vezes foram meus avós que me criaram, sei lá. uhum. É, mas como que essas pessoas de referência lidavam com as emoções e como que eles também me ensinaram e me ajudaram a lidar com as minhas emoções. Era sendo muito reativo? Uhum. Era sendo uma pessoa que fugia de tudo e não Reprimia. lidava com isso, que reprimia? Era uma pessoa que tentava ser ao máximo pacifista e acabava sendo omissa? Ou eu lidava, ou eles me deram um exemplo de que tinha como lidar com isso de uma forma saudável e assertiva. Depende, né? E aí quando a gente olha para a geração anterior, a gente sabe que a maioria deles não tiveram boas referências. Então eles também não Não, sabiam como lidar com isso. não. Porque é lógico, a gente tem melhores referências hoje que nós temos acesso a outros tipos de pensamento, a outras pessoas, a Informação. informação, a internet ajuda muito com isso. Mas quem estava lá atrás não teve isso. Não. Tá tendo agora. Lógico, muita gente teve, mas quem teve foi uma parcela muito Aham. pequena. Não, mas se a gente olhar, se eu penso assim, na minha família, nos meus pais, meus tios, nos meus avós, Hum, eu enxergo que até principalmente eu também, porque antes de terapia, antes de fazer a faculdade de psicologia, eu não sabia nomear o que eu estava sentindo eu ali. também não. Porque muita gente chega na terapia, eu vejo que muitos pacientes chegam falando assim, nossa, eu não sei, e se sentem mal por isso, mas ninguém sabe da nossa geração. Poucas pessoas, eu acho, não Não precisa falar mesmo. ninguém, né? Mas assim, poucas pessoas sabem nomear as emoções, saber lidar com elas, poucas. Eu não sabia. Meus pais Verdade. não sabem até ainda, né? Eles não sabem porque eles não tiveram esse acesso e eles escolheram continuar não tendo. Enfim, meus tios, Hum, avós, eles não sabem lidar. Eles
acha que sabem, né, do jeito deles. Mas não é uma forma saudável de lidar, vamos falar assim. Sim. As duas formas principais que existem não são as únicas que existem, mas as que Uhum. mais aparecem são ou as pessoas sendo mais reativas àquilo que estão sentindo, ou as pessoas sendo mais indo pro outro extremo, pro outro oposto, que é de ser mais se fechar, evitar de entrar em contato. Eu esqueci a Evitar palavra para conflito. isso. Como se fosse Tipo de evitar conflito, mas também de eu não sei muito de bem, colocar uma armadura ali. eu não sei muito bem o que eu estou sentindo, então eu vou evitar de lidar com Colocar isso. debaixo do tapete. Colocar debaixo do tapete. Eu não sei que palavra, agora eu esqueci a palavra. Mas ou é ser muito reativo, ou ir para esse lugar de Reprimir. vamos reprimir isso. Uhum. Eu vejo que é isso. E aí, consequentemente, isso foi transmitido pra gente. Aham. Porque quando eu era criança, e tinha algum sentimento, alguma emoção ali, era isso, assim, Hum. para de chorar, engole o choro, Sim, não era acolhido. E aí a gente não foi ensinado a como lidar com isso de uma forma saudável. A gente foi ensinado de uma forma errada, sim, mas não de uma forma saudável. E aí, sim. muitas das vezes, a gente ia colocando aquilo ali tudo embaixo do tapete. E por isso que isso aí aparece depois, né? Os sintomas, Hum. enfim. Mas lá na minha geração, na geração dos meus pais e avós, era assim que eles foram, foi assim que eles foram ensinados e por isso que eles passaram assim isso pra gente, né? Sim, era o que Eu, eles tinham. e eu acho que eu lembro da minha mãe falar que nem existia esse nome ansiedade. Você fala, tô sentindo um troço, um negócio. Ela me Mas eu contou. tenho a sensação de que a ansiedade antigamente era sentida de uma forma bem diferente do que é Aham. hoje. Eu acho que as redes sociais e que a gente tem muito contato com todo, não só as redes sociais, mas todo o marketing, como Uhum. as coisas são feitas para a gente consumir, como que as coisas ficaram mais depressa, no sentido de eles vão gerando pressa na gente. Você tem que se formar com tantos anos, você tem que ter uma carreira com tantos anos, um Uhum. salário, uma casa, um carro. Parece que essa pressa ela foi Aham. transformando a ansiedade que a gente sente hoje. Aham. E aí Essa parece que a gente cobrança, também né? lida com a ansiedade de uma forma diferente. Porque antigamente a ansiedade, eu sinto, era o medo de a gente não vai ter comida, é o medo Aham. de vai faltar tal e tal coisa. Parece que era de uma forma mais Sim, prática. Até mas porque o era uma coisa, contexto era mais pobreza é, também, era uma ok. coisa que a gente se vira, a gente vai dar conta, né? De alguma forma vai dar um jeito. E eles não viam como fracasso, como a gente vê hoje, Não, talvez. era a vida. Era ruim, mas era a Eu, vida. assim, não, as coisas que eu ouço, eu vejo que tinha muita angústia. Só que eles não sabiam dar nome pra Uhum. angústia. Eles davam outros nomes, né? Até porque nem tinha. Não sei se nessa época já tinha esse nome de angústia. A angústia, eu acho que sim. Mas com esse nome, de dar esse nome, Assim, angústia, sim, eu acho que sim. Porque a palavra angústia ela é muito antiga, né? mas como a minha família foi uma família que veio mais, foi criada assim mais na roça, não tinha Uhum. esse nome lá. Ah, E aí entendi. eles não conheciam o que que era angústia. É, mas Um é, ciricutico. é o quê? Um ciricutico. Era uns nomes assim que eles criavam lá. Ah. Mas para falando disso, para colocar para as pessoas que chegam na clínica com essa cobrança, porque a gente se cobra tanto que a gente chega na clínica com essa cobrança. Olha, eu não sei fazer isso, eu não sei lidar com as minhas emoções. Mas aí acho que a gente tem que ir pro lugar do que quer lidar. Porque tem muita gente que chega com essa questão de eu não sei lidar com as minhas emoções, e para pessoa lidar com as emoções eu não sei como parar de sentir, eu não sei como não sofrer com isso. Engloba tudo, né? Porque para muita gente saber lidar com um sentimento ruim isso não me afetar mais. Aham. Sendo que na verdade saber lidar Ai, não é só não ser afetado por aquilo. É saber que, cara, tem hora que você vai ser uhum, afetado, porque tem coisa ruim na vida. E tem hora que você vai ficar triste, aham, você vai chorar, que você vai ficar angustiado, faz aham. parte. Mas a gente não teve essa alfabetização Sim. das emoções lá na infância, e a gente tem que fazer isso na vida adulta. E eu acho importante a gente ter essa consciência que a gente não teve lá e buscar isso na vida adulta, porque tem gente que não tem essa consciência Uhum. de que eu não tive e isso é uma coisa que eu tenho que buscar. Concordo, concordo, concordo. É como.
né, tipo assim, sei lá, na minha infância eu não aprendi inglês. Isso é algo importante para mim. Então eu vou aprender, vou correr atrás na vida adulta. Mesma coisa, assim, sabe? Na minha infância eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. Até porque quando eu não Então, sei lidar com alguma coisa, eu tento mascarar isso ou lidar com alguma forma que não é muito funcional. Como assim? Cara, certeza que aquilo tá refletindo no meu óculos. Gente, ignora. Mas vamos lá, quando eu não sei lidar com alguma coisa, eu tento lidar com aquilo de alguma forma. E aí, Aham. antigamente, por exemplo, como que as pessoas lidavam muito com isso? Alcoolismo. E até hoje isso perdura. Mas hoje nós temos acesso a outros jeitos de que as pessoas também lidam com isso, através de Com compulsão alimentar, através de rede social. compras, rede As pessoas social. começam, eu percebo que as pessoas começam a sentir uma coisa tipo assim, tô ansioso, já pega o celular. Não, não deixa a Hum, ansiedade vir, para entender o que, que ela tá querendo dizer. Tô ansioso, já pega o celular para tenta ignorar, tamponar aquilo. para ignorar o que eu tô sentindo. Sim. Então, a gente já tentava fazer isso antigamente, mas Uhum. agora com os novos recursos que nós temos, nós tentamos usar eles para poder tamponar a nossa ansiedade. Uhum. E aí a gente não se dá conta, porque, óbvio, o dano que um alcoolismo traz é maior do que você ficar o dia inteiro mexendo numa rede social. O dano físico, né? É. Eu tô falando nesse sentido, dano físico. Aham. Mas, por outro lado, ainda é o mesmo movimento de tentar evitar aquela ansiedade. Ainda é o mesmo movimento de não entrar em contato com o que Aham. você De está fugir. sentindo. E aí eu não tô colocando isso como se fosse um peso, porque eu sei o quanto que é difícil você lidar com É alguma muito, coisa. é Eu muito, sei que é um saco que é muito. chato fazer isso. Mas se você não fizer isso, a vida vai seguir de qualquer Aham. forma. E aí, como a sua vida vai estar daqui a pouco, depende muito de como você vai lidar com essas coisas Uhum. agora. E aí, se você não lida em nenhum momento, vai virar um caos, vai virar uma É. bola de neve. E aí a diferença é que quando eu lidava com isso, eu assim, eu digo eu como sociedade, através de drogas, álcool, etc., a gente se dava quando tinha alguma coisa errada, porque, Aham. né, as consequências disso eram visíveis. Mas agora, quando eu faço isso através do uso de uma rede social, de ser compulsivo, de comprar, etc., as consequências são diferentes. Aham. E a gente vai ignorando elas. Eu fico parado na vida, Sim. eu sinto que a vida está sem sentido, a gente Procrastina. fica procrastinando, não alcança os meus objetivos, Aham. sabe? A gente vai se enfiando em dívida, no caso de quem compra Totalmente. muito. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: todo excesso esconde alguma coisa. Esconde alguma falta. Esconde alguma falta, mas eu não acho que isso é só falta. Aí eu dei uma Hum. editada. Ah, tá. Esconde alguma coisa. Porque às vezes pode ser algo além de uma falta. Mas tudo que está em excesso, você já liga um alerta que tem alguma coisa errada. Sim, sim. Mas é isso, assim. Então eu acho que não foi ensinado pra gente, é algo que a gente tem sim que correr atrás e se responsabilizar. Porque pra gente ter relações com as pessoas, pra gente ter relação com a gente mesmo, a gente precisa de se conhecer, precisa de saber lidar com as nossas emoções. Então não é Hum. uma coisa que tem como a gente deixar pra lá, sabe? Vou deixar pra lá, isso aqui nem é tão importante. É muito importante. Sim, sim. Porque se você não aprende isso, todos os pontos da sua vida vão ter alguma consequência ruim. Você não vai conseguir avançar em nada. Sim. E. Eu acho assim, você talvez até vá avançar em várias coisas, mas você vai ter ido muito mais por um caminho de reagir do que de responder. E aí, quando você se der conta, você foi tão automático Uhum. que você vai estar no lugar que talvez não faça mais sentido. Mas você vai conseguir sustentar. É isso, né? Você pode até avançar, mas não vai conseguir sustentar. Então, porque a diferença entre reagir e responder. Quando eu reajo é uma coisa meio impulsiva, né? Aham. E aí eu não tô, de fato, indo em direção àquilo que eu quero. Tanto que muitas vezes a gente se arrepende de ter reagido. Porque não foi uma decisão realmente. Eu ouvi certa vez que quando a gente é muito reativo, quando a gente é reativo, a gente está abrindo mão do nosso livre-arbítrio. Porque eu vou me arrepender depois daquilo. Uhum. Então, depois eu vou ficar, putz, eu podia ter feito Uhum. diferente, né? Então, quando a gente não entende as nossas emoções, a gente entra muito no modo automático de ficar sendo reativo e reagindo o tempo Aham. inteiro. E aí a gente vai abrindo mão de construir uma vida que de fato faça sentido, porque a gente não vai tomando decisões e ações que realmente fazem sentido. E se eu não tomo decisões que fazem sentido, cara, Uhum. eu vou construir tudo, menos uma vida de sentido. Uhum.
E aí, em algum momento vai dar ruim, ou seja. Sim. E por isso que o Divertidamente fez tanto sucesso entre os adultos. Porque quando os adultos vão lá ver o filme, Hum, como eles não sabem nomear e lidar com as emoções, eles se identificam com a personagem principal, naquele momento que ela tá mesmo, porque ela não sabe, ela fica perdida. sim. E aí por isso que muitas pessoas, quando eu fui ver o filme, não sei você, tinha Ah, muito mais adulto do que criança. nossa, eu não lembro, eu não vi. Tinha muito mais adulto. Quer dizer, eu vi o filme, mas eu não reparei o cinema. Mas assim, nas redes sociais você consegue ver, né, o quanto que vários adultos destacaram que o filme que foi bom, que é importante, que gostou, porque tem essa identificação com a personagem principal. Esse Uhum. momento lá da adolescência dela, que aquilo tudo invade e ela não sabe como lidar, o que fazer. E eu acho que ela é um exemplo muito bom, porque quando ela começa a ficar perdida, ela começa a ficar muito reativa. Aham, Ela começa a reagir, ela não toma escolhas que são aham. assertivas. Todo mundo à volta dela percebe que ela tá E ela perdida. fica no automático, né? É. Ela só vai ouvindo a ansiedade dela ali e fica muito no automático. Mas é isso dessa parte que eu Olha, agora queria você vai ler colocar. os próximos tópicos, porque eu não entendi sua letra. Vamos lá, ele tá sendo muito injusto, porque minha letra é ótima. Que mentira. A minha perna doeu, vou até virar aqui. Tem um tópico que a gente colocou aqui Manda. que é interessante, ó. Hum, Por falar no filme, ah, se a gente fosse pensar no nosso painel de controle. Eu certo? não sei se você lembra do 1, Não lembro. mas eu Mas entendo ok. pela idade, mas eu lembro. No 1, no Eu final, controlei meu divertidamente aqui da raiva pra não te xingar agora. no final, mostra o pai e a mãe da personagem principal. Hum, E aí, quem controla o do pai é a hum, raiva. E quem hum. controla a da mãe é a ansiedade. Certo? E a da personagem principal, quem controlou nesse mais agora também era a alegria, né? Quando ela era Uhum. criança. Agora foi a ansiedade. Mas E o isso aí seu? devolveu pra alegria de novo. O meu, quem mais controla? É, qual é a emoção que mais controla seu painel de controle? Pergunta estranha, né? Ah, eu acho que seus pacientes gostariam de saber. Acho que eles ficam curiosos. Tô, fazendo esse favor de É um trabalho em sanar equipe. essa curiosidade deles. É um trabalho em equipe, mas o líder, assim, é a alegria, porque eu sou uma pessoa muito divertida. É, mas eu acho que a ansiedade vive tentando roubar o controle da alegria. Então fica nessa briga aí dos dois, alegria e ansiedade. Alegria e ansiedade. E o seu? Ai, eu acho que eu vou ter que copiar a sua Ah, resposta. vai cagar. Juro. Juro. É, o meu também. A alegria fica ali, mas a ansiedade tenta roubar a cena, assim, em alguns momentos. E, E eu acho inclusive, que em alguns momentos é importante ela assumir. Até porque quando a gente é. olha, a gente lembrando do filme, tem alguns momentos que a ansiedade toma, né, de fato, o controle, o painel, e faz sentido Aham, o que ela faz. Mas quando ela começa a ficar demais ali, só ela, e ir pra esse extremo de só ouvir a ansiedade, aí que o negócio dá ruim. aham. Até porque quando também fica no extremo de só ouvir a alegria, também dá ruim. A questão não é que tem uma emoção que é a principal, que tem que ficar na frente o tempo inteiro. É que cada emoção tem que Tem assumir seu o seu papel. lugar de protagonismo no Uhum. devido Em algum momento. momento ela vai É, assumir. é aí que não vai dar ruim. Mas para todo mundo tem uma emoção que fica ali, que assume mais. Mais predominante, Isso. sim. E aí essa emoção tem que aprender a dar ouvido para outras emoções também. E Aham. saber que ela não é a única protagonista ali. Ela não pode ser egoísta. Ela não pode ser egoísta, senão vai dar ruim. Senão você vai Ela tem que acabar indo para um saber extremo. dividir com o coleguinha. Tem. E eu acho das emoções a mais Hum, difícil de lidar pra mim é a hum. ansiedade. Ansiedade, ok. Porque ela é aquela visita que chega e não quer ir embora, sabe? Você tá tipo assim, Hum. pelo amor de Deus, vai embora. Ela fica tocando a Aí ela campainha, você finge que fica. não tá em casa, ela continua É, tocando a campainha, perfeito. ela te manda mensagem, eu tô vendo que você tá aí, Aham, atende, entendi. aham. A ansiedade pra mim é mais difícil. As outras eu consigo lidar relativamente bem, assim, depois. Gente, não consigo bem, porque isso foi algo automático, não, tá? Muita terapia aí pra conseguir lidar bem. Uhum.
a raiva, o medo, outras emoções que não tiveram no filme, né, também, mas existem, eu consigo lidar bem, Ok, relativamente bem. Mas a ansiedade, eu consigo bem também, só que eu acho que ela é mais difícil, sabe? É que eu tenho que gastar mais energia ali. ok. E você? Então, pra mim, é assim. É que depende da área da vida também. Não é tipo assim, tal emoção em Uhum, todas as áreas da vida eu tenho dificuldade. Pra mim, a ansiedade mais voltado para a questão financeira, pra mim é que pega mais. Se o financeiro tiver desregulado, é aonde me pega mais. uhum, Porque a ansiedade em outras áreas da vida eu consigo lidar bem, mas no financeiro é onde mais pega. uhum. Onde eu tenho que sempre conseguir voltar pro meu eixo para poder regular. E aí, às vezes eu tenho que tomar cuidado com essa alegria. Porque às vezes, a alegria que foi o que a gente falou no começo, às vezes a alegria vem para mascarar alguma coisa que eu tô sentindo, Sim, 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 sim. né? Então, eu, na minha terapia, nos meus momentos que eu tiro para parar e entrar em contato comigo, eu tento prestar atenção nisso. Essa alegria, de fato, é uma alegria que tá aqui porque realmente estou feliz? Ou ela tá aqui para mascarar alguma coisa? É uma forma de evitar de lidar com algo. Aham. Tá tudo bem, não preciso lidar com isso. Então Sim, é isso. E falando de alegria, você acha que a sociedade cobra para que a gente esteja o tempo todo feliz? sim. Aí você quer saber o porquê agora? Ah, já que a gente tá aqui, né? Eu acho que sim, eu acho que tem. Existia esse termo, até ficou famosinho esses anos pra trás aí, tirania da felicidade, Positividade tóxica. positividade tóxica, essas coisas todas. Eu não acompanhei porque eu tenho preguiça de acompanhar esses hype. Mas sim, existe, não tem como a gente negar que existe, de fato. Uhum. Uma obrigação de ter que estar o tempo inteiro bem, né, e etc e tal. E a gente pode começar a entrar em várias discussões do porquê disso. E tem uma questão capitalista, de Uhum. que quem tá triste não consome, quem tá triste não Aham. compra, etc e tal. Que pessoas tristes não produzem, tudo mais. Aham. Mas quem tá numa tristeza muito profunda também não vive bem. Isso também é fato. É legal a gente ressaltar isso, né? Sim. Porque é de novo os extremos. Não dá pra gente. É impossível a gente estar o tempo todo feliz. Sim. Principalmente na vida adulta, que eu acho que o filme retratou perfeitamente isso. Sim. Quando a gente estava na infância, a alegria é um sentimento que predomina muito mais. Quando a gente vai indo para adolescência e vida adulta, a alegria passa a comandar menos ali o painel de Sim. controle. E é algo que é normal. Porque eu vejo Hum. muita gente se cobrando para estar feliz. E eu vejo felicidade como um momento, sabe? Eu não consigo acordar e dormir, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, tá o tempo todo feliz, alegre. Eu tô lembrando aqui de um livro que eu li esse ano, que é do Caligares, Ah, eu que gosto chama O dele. Sentido da Vida. Você leu? Já li. Já leu? E lá ele fala isso, eu achei ótima a colocação dele. Você lembra dela? Ah, Não. tem um tempo, eu li na faculdade. E aí, não, mas esse livro foi lançado esse ano. Esse, O Sentido da É, Vida? foi. Porque Ah, foi o último livro que lançou depois da morte dele. Ou eu me confundi, sei lá. essa se confundiu. Não Mas importa. tá, qual que é a Mas, mas, conclusão? mas o ponto é o seguinte, eu achei muito legal que chegam pra ele e perguntam pra ele assim, ó. É, o, o que é uma vida feliz? O que fazer para ser feliz? Como ser feliz? É uma pergunta bem desse tipo. E ele fala que ser feliz não é importante. O que importa é ter uma vida com significado. E aí ele passa o livro explicando o que é ter uma vida com significado. E aí ele começa trazendo algumas questões que Uhum. lá nos anos 60, 70, por aí, quando os medicamentos de antidepressivo começaram a serem introduzidos, que sim, eles atenderam e conseguiram ajudar uma parcela de mais ou menos um terço da população que se beneficiava deles, mas que apareciam muitos casos como, aí ele cita, né, um caso que aconteceu. Uma paciente, uma moça, ela faz uma sessão com ele, chega no consultório dele e fala que o pai dela estava com um diagnóstico de câncer, que ele ia morrer daqui a um mês, e que ela queria um remédio antidepressivo para ela não sentir a partida dele durante esse mês. Hum, E aí ele pega e fala que viver a vida
de forma significativa, né? Uhum. Viver a vida com toda a intensidade que ela chama a Uhum. gente naquele momento. E essa intensidade não é só viver de uma forma feliz. A Uhum. gente também tem que viver a partir daqueles que nos precederam, que Aham. esse é um marco importante na vida. Até porque é impossível, né? Sim. Então ele traz que viver uma vida interessante é diferente de viver uma vida feliz. Uhum. Porque não é você ser um bobo alegre, mas é você viver a intensidade que o momento está te convocando. E aí eu acho muito interessante isso, então, de que ser adulto, ser adolescente, né, tanto faz no sentido de É, não importa a fase da vida. entendi. A gente vai ter que viver uma vida com significado. Uhum. Uma vida que seja interessante. Mas interessante não no sentido de que agora eu vou pular de bungee jump, agora eu vou andar de montanha russa, fazer esportes radicais, vou viajar o mundo inteiro. Não é só Aham. nesse sentido. É no sentido também de saber aproveitar e saber Sim. experienciar tantos momentos que me trazem sensações que são boas, mas Aham. aqueles momentos que também me trazem angústia. Até porque os de sensação boa vão ser muito menores. Se você pensar lá na sua infância, não, claro, gente, pensando na infância saudável, né? É, você vai ter muito mais momentos felizes do que na sua vida adulta. Quando a gente para pra pensar qual foi a última vez que você ficou feliz, né? Na vida adulta isso tem um espaço maior. Hum. E não dá pra se cobrar pra estar o tempo todo feliz, principalmente as redes sociais, porque tá todo mundo lá feliz. Gente, Aí nem lá não deveria. é verdade. Não é, a gente não posta quando a gente tá triste. Não. A gente até tava lendo esses dias, né, de que não é só a vida que é triste, é dos outros que é ditada. Aham, é E que- total isso. Mas quando você vai pra um lugar, tá, aí você pensa, tá, não dá pra ficar o tempo todo feliz. Só que não é perigoso ficar num lugar de estar triste o tempo todo. Sim, mas de novo, é a forma como você lida com isso. Aham, Porque assim, sentir a tristeza é uma coisa. Agora, se afundar nela aham, e levar a vida como se a vida fosse só aquele mar de tristeza é outra coisa. aham. Lógico, você vai passar alguns momentos tristes, você vai passar por lutos, todo mundo vai passar por isso, Uhum, faz parte. Mas é diferente de ter uma vida só baseada nisso. aham. E é É, saber também olhar para isso e entender qual que é o significado daquilo. é. E aí eu não tô falando que vai ser um significado bonito e belo, que no final vai ter uma lição É, isso que eu ia de falar, que no moral final você vai tirar uma lição, você maravilhosa. vai crescer, e às vezes não. Não, às vezes você só sofreu mesmo, e é isso, faz parte da vida. Aham. Mas é seguir em frente e saber que a vida é assim. Então, tomar cuidado, assim, às vezes a gente tem essa, então tá, eu não tenho que estar sempre feliz, mas eu vou pra um lugar que eu fico o tempo todo triste. Também Não, não. também não é o extremo. Não, não é saudável também. Não. Quando chegar nesse lugar e você entender que você tá há muito tempo ali, busca ajuda, tenta pensar como é que você vai lidar com aquilo. Mas é isso, assim. Acho que o ponto aqui é o equilíbrio. Não dá pra Aham. ficar feliz, bobalhão o tempo inteiro, não dá pra ficar triste e depressivo o tempo inteiro. Aham. Tanto é que, por É exemplo, um equilíbrio. exemplo de Boba Alegre, Coringa, né? Você acha ele um bobo alegre? É, ele se força, tá o tempo todo ali feliz, É rindo. verdade, ele é tipo um depressivo que se força até o tempo inteiro Aham. feliz. E a alegria, a alegria tenta estar ali no comando, né, o tempo todo. Sim, De sim, uma forma tóxica. A alegria se coloca lá no sim, painel dele de uma forma muito tóxica. sim. Forçando mesmo. Mas, ele pega a revolta dele e transforma ela em alegria, parece. Mas no fundo, se alguém viu o filme, não é nada daquilo, né? Existe uma Não. grande dor no meio Uhum, daquele sorriso, né, que ele coloca. sim. Próximo ponto que a gente tinha pensado de falar é sobre quando eu sinto alguma coisa, Hum, quando eu me permito a sentir, hum. eu tô sendo fracassado? Você vai ter que explicar melhor a pergunta. Quando eu permito que alguma emoção venha, Hum. isso é ruim, isso ser fracassado, por eu permitir ter alguma emoção, eu fico nesse lugar de estou fracassando, porque eu deixei essa emoção vir.
Às vezes as pessoas acham que ser Hum, forte é aquela pessoa que não sente nada. Então, quando eu sinto hum. alguma coisa, eu tô sendo fraco. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Não, não é. Assim, respondendo de forma bem direta, né, a Uhum, pergunta, não, não é. Não é ser fracassado, não é ser fraco, nem nada dessas coisas. Na verdade, é ser bem forte, né, cara? Porque eu imagina acho. você abraçar uma insegurança. Eu acho. Imagina você, sei lá, vamos pensar aqui em uma insegurança bem foda, assim. Imagina você abraçar a insegurança de que você realmente é impotente e insuficiente para alguém que você ama muito. É muito foda, velho. Isso é do ser humano, né? É, porque Todos nós todos nós somos somos, impotentes e mas a insuficientes. maioria tenta não abraçar isso. Uhum, A maioria tenta ao máximo evitar de assumir e aceitar uhum, isso. Como se tivesse que ser suficiente aham. para todo mundo o tempo inteiro. Ou pelo menos para as pessoas que são mais importantes. A gente, infelizmente, a gente não vai conseguir suprir tudo do outro e nem da gente mesmo. E vai sempre faltar. Sim? E vão existir pessoas que preferem o outro do que a gente e vice-versa. Não tem como Uhum. fugir disso. Mas eu também vejo assim, eu não enxergo como a pessoa sendo fraca, sabe? Ou estar fracassando. Porque ela permitiu que algum sentimento Hum. entrasse ali. Uhum. Eu acho que é o contrário. Pra mim, uma pessoa que banca isso é uma pessoa que é forte. Que consegue assumir isso, falar, olha, que é o que você falou no começo, você sentir raiva, desculpa, né? Essa emoção veio, tomou conta. Eu vejo essa pessoa num lugar de e até de admirar, assim, nossa, essa pessoa tem uma maturidade, sabe? Ela é forte. Que ela não fica Sim. fugindo dela mesma e Sim. encara as questões dela. É porque, porque eu tô pensando aqui, para É, essa pessoa conseguir dar conta disso, ela vai ter que ter um ambiente também que ajuda ela a lidar com isso. E que não fica reprimindo isso. E que é. principalmente não fica punindo isso. Ah, isso é muito Porque imagina um importante. lugar onde você consegue até chegar e falar, mas aí toda vez que você fala, aquilo não é somente reprimido ou ignorado, mas também é punido. Aham. Cara, você vai começar a não trazer as coisas, vai começar a se sentir errado, Aham. né? Chega um Vai ponto que você começar a vai sentir que falar você tá realmente sendo fraco. errado. Mas se você vai para um outro lugar, aquilo ali vai ser visto com outros Se olhos. aquilo for acolhido, sim. E aí você vai crescer naquele ambiente, né? Sim, obviamente tem os limites, né, disso. Eu não queria Uhum. citar isso, mas eu vou citar assim mesmo. Não me cancela ou cancela, tanto faz. Por exemplo, vamos pensar aqui em um borderline que está bem agravado e aí que traz isso para dentro Aham, de um entendi. contexto. Esse borderline agravado ele vai trazer de uma forma de jogar essa responsabilidade e o peso disso pro outro, Uhum. Não, aí não é legal. né? E essa pessoa ela não vai muito conseguir se dar conta naquele momento, provavelmente. Existe. Não, mas eu acho importante colocar esse limite. Porque tem pessoas que acham também que tem que escutar tudo, que tem que tolerar tudo do Uhum. outro. Tudo que o outro falar, eu tenho que estar aberta. Às vezes a pessoa não tá bem. Sim. É, e é isso também. Às vezes tem pessoas que, sem perceber ou percebendo, se apoiam no outro ali e vomita tudo no outro. Uhum. E aquilo vai fazendo mal pro outro. Sim. Sim. E essas pessoas não se. Aí eu não sei se elas não se dão conta, ou eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas o ponto é que tem gente que faz isso, faz esse movimento de vomitar tudo, jogar tudo pra cima do outro, e tem gente que faz o movimento de receber e aceitar tudo do outro. Uhum. E geralmente essas pessoas tendem a criar conexões, Aham. Tem um match ali, ó. né? E o negócio tá muito ruim, cara. Dá muito Tá ruim. muito ruim. Mas acho que de forma geral a gente é isso que a gente queria colocar hoje, assim, de Sim. jogar essa pergunta, sabe? Se em relação às emoções. Existe relação ruim? Existe o quê? Ou relação? Existe emoção Ai, esse ruim? ato falho. Sou terapeuta de casal, gente. Gente, sempre vai Um pra esse lugar. ato falho aqui ao vivo. Quer falar Eu mais não, sobre eu isso? não acredito em ato falho, né? A minha abordagem é Mas outra. eu acredito. Aí é a sua religião. Negação. Aí é a sua religião, não tem nada a Tá ver em com isso. negação. É, Hum. vai, mais uma chance.
Ah, existe emoção ruim? Não, é isso. As A gente vai fechar emoções. assim aqui. As emoções têm função e um lugar importante dentro da gente. E a gente tem que ser amiguinha delas. Sim, eu acho que eu resumiria falando que não existe emoção ruim. É, o que pode ser ruim ou pode ser bom, na verdade, é a forma como a gente lida com Aham. isso. E que é importante a gente saber o que a gente está sentindo e ter consciência dos nossos medos, fraquezas, ansiedades, Uhum. porque muitas vezes as nossas reações vão ser baseadas nisso. Então, se a gente tem conhecimento disso, a gente consegue reagir melhor a isso. E que ser imaturo ou não tem a ver com sentir ou deixar de sentir algo. E Não. também não tem a ver com, às vezes, você dar uma saída da casinha e Uhum. estourar. Mas tem a ver com a forma como você. O que você faz com isso, como você Uhum. repara isso. Ou como você tenta negar isso Aham. depois, né? Eu acho que eu resumiria dessa forma. Tá, agora vamos falar do salto falho. Vai cagar. Mas é isso. A gente se vê então daqui 15 dias. Quando for postado, gente. Mas a gente pensou de fazer de 15 dias. Uhum, 15 quinzenalmente. 15. Então tá, é isso. É isso, ironicamente, Tchau. agora sim é o Agora fim do sim, fim do expediente. expediente.